Bom dia, pessoal, tudo bem? Thiago Alencar novamente com mais um vídeo aí do canal do Deploy. Deixar só uma mensagem aí, tá? Depois que você viu o vídeo, se você gostar, curte o vídeo, porque isso faz com que o YouTube entenda que aquele conteúdo é relevante e ele manda para outras pessoas, tá bom? Então, se você curtiu o vídeo, dá o like lá. Cara, faltou alguma coisa nesse vídeo. Eu queria aprender sobre X, A, B, C. Comenta lá no vídeo, e aí a gente vai saber o que a gente precisa ir direcionando aqui os nossos conteúdos no canal para poder ser mais relevante para a galera que precisa aprender algo no dia a dia, tá bom? Como eu disse, o objetivo desse canal é aprender, né, e compartilhar conhecimento com a comunidade técnica, tá bom? Não só de banco de dados, mas como um todo. A gente vai falar de Azure, de desenvolvimento, networking, tá? Mas vamos construir o canal aí aos poucos. E também compartilhe aí com aquele seu amigo que você acha que esse conteúdo pode ser interessante ou não, pode ser relevante, aquele cara que está aprendendo banco de dados, o cara que trabalha com determinada tecnologia que a gente está falando aqui, compartilhe o vídeo. Mais uma mensagem aí de Abacuque 3:19, então eu sempre coloco a mensagem para não se esquecer quem é o Senhor do todo, beleza? E vamos para o vídeo, tá bom? Aí a palavra aí para meditar hoje, Abacuque 3:19. Antes de eu começar a falar um pouco de replicação, eu queria convidar vocês para a live que vai rolar aí no dia 5/9 de seu e eu vamos falar sobre como replicar os dados entre as query server. Então, esta demo que eu vou fazer aqui hoje, eu vou fazer a teoria e a prática. Então, esses dois vídeos, então vai lançar um vídeo de teoria, outro de prática. Vão ser partes complementares para o assunto que a gente vai falar na live. Tá? Então é muito importante, antes da live, você assistir esse vídeo de replicação de teoria, o vídeo de prática de teoria e a live vai ser um complementar desse vídeo, tá bom? Então serão grosseiramente uma sessão com 3 vídeos. Como eu disse, é um cara muito ocupado, eu não consegui fazer ele ficar nos 3 vídeos, mas ele vai participar da live aí com a galera. Então, convido todos vocês no dia 5/9 às 19h30 no horário do Brasil, para participar da live, tá bom? Então vamos ao assunto de hoje. A gente vai falar aqui sobre replicação na SQL Server, um tipo de replicação de dados, porque a gente tem algumas tecnologias que podem ser utilizadas para replicar dados na SQL Server. A gente tem o CDC, a gente não vou dar muito spoiler aí que a gente vai falar na live, mas a gente tem o CDC para replicar dados. A gente pode utilizar o Change Tracking, com mais outras ferramentas, claro, para poder replicar os dados, as mudanças num dado para um outro destination, né, outro destino. A gente tem replicação, propriamente dita, que eu vou falar aqui. A gente vai ver também os tipos de replicação, tá? E também você pode até utilizar os temporal tables para poder fazer replicação de alteração de dados na SQL Server, mas um outro assunto para um outro vídeo, beleza? Então, grosseiramente falando, quais são os fundamentos aí da replicação no SQL Server, tá? Deixa eu colocar o laser pointer. Então, qual que é o objetivo, tá, dessa tecnologia? É copiar e distribuir dados, né, objetos, de um banco para outro e manter os dados sincronizados. Fiz um update na base de dados A, ele replica para a base de dados B. É isso. Fiz na B, ele pode ou não replicar para A, ou eu posso fazer um dados na base, aplicação da base A e manda para todas as minhas lojas. Beleza? Então, quando eu uso replicação no SQL Server, quando eu quero distribuir um conjunto de dados para diferentes localizações. Tá? Eu vou dar um exemplo muito simples. Um exemplo de cenários onde eu já trabalhei bastante com replicação.
pode dizer que eu fui feliz ou infeliz trabalhando com replicação, mas todas as empresas que eu trabalhei como DBA tinham replicação. Tá? Então a gente tinha um call center, que a gente tinha então configuração de call center, de operação, o conjunto de dados do business que deveria aparecer em todas as regiões. Então a gente tinha site no centro de São Paulo, na zona leste de São Paulo, a gente tinha site no Rio de Janeiro, no Sul, vários lugares do Brasil. Então, quais são os dados que as minhas aplicações precisam para funcionar, que é relacionado ao business, relacionado às campanhas. Então, esses dados precisariam ser replicados em várias bases. Então, a aplicação para fazer em todos os lugares daria muito trabalho, era algo muito difícil de se construir. O que a gente fez? Tinha um servidor central onde a gente inseria o dado, atualizava e esse cara replicava para todas as filiais, todos os outros sites satélites. Tá? Então, esse é um cenário que você pode dar replicação. Ou até mesmo no e-commerce. A gente tinha um e-commerce onde eu trabalhei. Com certeza algum de vocês deve ter comprado já nesse e-commerce, que era um e-commerce bem famoso aí no Brasil. Ainda é. Então, você insere o dado nas tabelas do e-commerce. Por exemplo, um produto. Eu quero que esse produto apareça nas minhas lojas. Então tinha um e-commerce e ele tinha mais de 1000 lojas físicas. Tá? Então quando inseria uma atualização no meu site principal, esses caras tinham que replicar para onde? Para a loja física. Por quê? Porque o cara estava lá ouvindo a música do CD que ele queria comprar, estava vendo o nome das faixas, um pedacinho de cada faixa. Tá? Então, insere o dado principal e distribui o dado para essas localizações. E aí tem vários outros exemplos que você pode utilizar a replicação. Esse aqui foram apenas dois deles que eu trabalhei nos últimos anos, mas, cara, replicação é assim um mundo de coisa para distribuir dados e é muito madura essa tecnologia, funciona muito bem naquele server. TC, qual que é o problema hoje? Não tem gente que conhece muito de replicação, pelo menos no Brasil. É um outro gato pingado e para masterizar, para saber isso aqui bem, para você nunca dar um reinitialize. Tá? O que é o reinitialize na replicação? Quando você dá um reinitialize, ele dropa o destino e manda os dados tudo de novo. E tem cenários que as tabelas, as bases são terabytes. Né? Então você não pode fazer isso porque se uma aplicação depende lá do destino, dos dados do destino, você vai ficar com o dado o delay, né, é muito alto para poder replicar novamente e você pode deixar a aplicação indisponível. Então, isso não é legal, tá bom? Então, assim, é complexo de manter, tá? No cenário do e-commerce que eu trabalhei, a gente tinha mais de 126 mil objetos replicados, a base era alguns terabytes. Então era algo que a gente trabalhava assim muito próximo, no nível muito avançado, assim como outras empresas que eu trabalhei quando a gente fala de replicação, tá bom? Então, só foi um parênteses, né? Como é que você usa, o que é replicação, quais são os possíveis cuidados, tá? Quais são os componentes de uma replicação? Então a gente tem o publisher, o distribution e o subscriber. Nossa, como isso funciona? Tá? Então eu vou abrir o meu MS Paint aqui e aí eu vou dar um exemplo muito simples para vocês, tá? Então pensa que eu tenho o meu MS Paint aqui e a gente tem os seguintes componentes. A gente vai ver esse mesmo flow ali no site da Microsoft, da documentação pública, mas eu queria mostrar para vocês o conceito. Então a gente tem um publisher, a gente tem um distribution, tá errado não, mas beleza, e um subscribe. Quem são esses caras que desempenham esses componentes? Então imagina o seguinte, tá? Não sei qual que é a sua idade aí, mas se você curte mangás ou alguma coisa do gênero, ou uma revista, né, uma Rap Magazine, que eu assinava no passado, mas então pensa o seguinte, eu quero comprar o mangá do One Piece, tá? Então a Shonen, assim que escreve, Shonen Jump. Shonen Jump é o cara que vai lá
não sei se o nome tá certo, tá? A Chonei é o cara que vai lá, pega o que o Eiichiro Oda fez, imprime e publica. Tá? Então, a Shonen Jump aqui, nesse papel, é o cara onde a fonte do dado é criada, onde o dado inicialmente aparece para ser distribuído. Tá? Só que a Shonen, ela não tem braços no mundo para poder vender o mangá do One Piece para todo mundo. Né? Então, o que, que ela faz? Ele manda esses dados para um distribuidor, beleza? Então, a minha Shonen fez milhares de exemplares do mangá do One Piece e mandou para os distribuidores. Esses caras, que podem estar em diferentes localizações, e aqui nesse caso vamos trabalhar com uma localização só, tá? Seriam as nossas barracas, tá? As barraquinhas ou as lojas onde a gente compra o mangá propriamente dito, físico. Então, a Shonen publica, o distribuidor recebe, e agora a gente precisa do cara que vai consumir o mangá, que no caso eu e você. Se você ainda não leu o mangá do One Piece, não sabe o que está perdendo, hein? Então, nesse cenário, o cara que consome o dado do distribuidor é o assinante, tá? Então, e aí a gente tem uma via dupla aqui, né? Ou isso para montar na replicação, ou o distribuidor manda o dado para o assinante. Eu quero receber em casa, tá? Eu quero receber o meu dado em casa, então o assinante aqui é eu ou você, sem acento mesmo, que consome o dado, tá? Ele é o cara, eu ou você que consome o dado, que recebe em casa, né? O que a gente chama de replicação do tipo push, tá? Então, a gente pode fazer com que os dados sejam empurrados do distribuidor para o assinante ou other way around, né? Ao contrário, o assinante vai lá buscar o dado, tá? Então, no caso aqui, sou eu indo lá na barraquinha para pegar o mangá mensal do One Piece, tá bom? É o que a gente chama de replicação pull. Então, qual que é a diferença aqui? Não vou falar muito sobre isso, mas o push, o distribuidor empurra para o assinante e o pull é o assinante que vai buscar onde o dado é distribuído. A diferença é push, receba o mangá em casa, pull, eu vou buscar o mangá na barraquinha, no meu distribuidor. Então, basicamente, essa aqui é uma arquitetura de replicação, tá? E aí eu vou falar aqui dos componentes, mas eu queria trazer esse exemplo para ficar mais simples de entender. Beleza? Então, vou voltar aqui no meu PPT. Então, a gente viu os componentes, que é o Publisher, o Distribution e o Subscribe. Tá faltando aqui o artigo, que é o que a gente replica, tá? E aí, quais são os tipos de replicação? Então, esses são os mais comuns, a gente tem bidirecional tal, mas isso é mais avançado. Esses são os três mais comuns, tá? Eu vou falar aqui para vocês que cada tipo se aplica para um cenário, para quão online você quer esse dado, qual que é a latência, né, que você quer esse dado, tá bom? Então, o snapshot, o nome é muito claro aqui do snapshot, ele grosseiramente ele tira uma foto do dado, empurra o dado lá para assinante, tá? O transacional, o nome é self-explanatory, ele o transacional ele replica as transações. Fiz um update, ele replica. Fiz um insert, ele replica. Fiz um delete, ele replica, tá? Ele replica select? Não, select ele não replica porque não tem alteração de dados, tá bom? Ele só replica o que escreve no transaction log. Tá? Então esses caras aqui, grosseiramente, ele lê o transaction log, manda o dado ali para o assinante, para o subscriber, tá? E o merge, né? Essa replicação aqui, eu fiz isso aqui para Panko lá no passado, acho que era Panko, não lembro. Enfim, o que é a replicação merge? A gente tinha, você tem o dado em várias pontas, no ponto A e no ponto B,
E os dados podem ser atualizados em ambos as pontas. E aí depois o dado sincroniza. Tá? Esse tipo de replicação permite que os dados sejam atualizados no assinante e no publicador, nas duas pontas. Então pensa o cenário que os caras, minha equipe de vendas sai para vender com um palm top, com celular, com um tablet, e o cara sai para vender, ele trabalha no sistema offline dele, no fim do dia ele sincroniza com a central. Qual seria um tipo de replicação ideal para esse? O merge, né? A replicação merge. Tá? Então vale lembrar que o transacional, a alteração é feita no publicador e empurrada ou buscada no assinante. Tá? Então, na verdade, o transacional ele sai do publicador, vai para o distribuidor e dali ele vai para o assinante. Né? Ele é, não sei se é essa forma correta de dizer, mas ele é unilateral. Só sai daqui para cá. Você não pode fazer o contrário. Tá? E aí quais são os agentes? Os agentes, grosseiramente falando, eles são programas, né, executáveis que fazem todo esse trabalho aí da replicação. Então, o que, que o Snapshot Agent faz? Ele é o cara que gera um esquema, né? Gera os comandos de create do banco de dados, os comandos de insert para fazer aquela sincronização inicial. Vou colocar meu banco AdventureWorks na replicação, tá? Então, coloquei o banco AdventureWorks na replicação, empurrei a primeira vez, então esse cara pega essa definição, joga na pasta e faz a primeira sincronização. Esse é o trabalho do Snapshot Agent, tá bom? O que, que o Log Reader faz? Ele é o cara que ele lê o Transaction Log para ficar olhando, ei, alguma coisa mudou no Transaction Log e faz parte dos meus artigos, dos meus objetos que precisam ser replicados. Então, esse cara lê o Transaction Log e envia o dado para ele ser replicado, tá bom? E aí o que que Distribution Agent does? O que que ele faz? O nome é bem explicativo, né? Ele distribui os dados. Então ele roda ali no distribuidor, ele pega a parte do que foi feita do snapshot inicial e as transações e fala assinante, tá aí. Tá? Então ele é o cara que distribui os dados, como a gente viu ali no nosso flow. E o merge é o programinha utilitário, tá? Que roda nas pontas, seja no assinante ou no publicador, para poder fazer a sincronização dos dados. Grosseiramente, isso aqui é um programa que faz isso, tá bom? Vou mostrar para vocês como funciona ali no como tem essa arquitetura no website da Microsoft, tá bom? A documentação oficial. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Dá o like aí se estiver gostando. Deixa eu vir aqui. Tá? Então eu deixei aberto as três principais replicações. Aqui vou começar pelo snapshot. Tá? Então ele fala o que é snapshot replication, que distribui os dados, né? Que ele tira a foto, whatever. Tá? E aí quando é que é legal usar esse cara, quais são os cenários. E aqui a gente tem um diagrama. Tá? Então a gente tem um publicador, o distribuidor, então, naquele nosso desenho. Aqui era a nossa Shonen Jump, aqui era a barraquinha, e aqui é você consumindo o mangá no final. Tá? Então a gente tem o publicador, a gente tem um dado, o Snapshot Agent, né, gera as informações para a pasta, tá? Com o esquema, com os insert, e o distribuidor é o cara que pega esses dados e vai aplicando para os subscribes. Grosseiramente é isso. Vale lembrar que a boa prática, o cenário ideal é que, que cada componente desse esteja em um servidor separado, tá bom? Então você pode ter um ou N assinantes, vários assinantes, tá? Então a gente já trabalhei com cenários que a gente tinha mais de 250 lojas sendo replicadas, vários assinantes. Então isso era muito top, para replicar o dado para a loja propriamente dita, beleza? Então essa é a snapshot. A gente tem aqui a arquitetura do transacional, como funciona. Ele sempre vai ter esses três componentes, que é o publisher, o distributor e o subscribe.
O que vai mudar são os agentes que rodam, tá vendo? Então aqui no snapshot a gente tem esse cara e o distribution agent. No transactional a gente tem os artigos, o log header lendo aqui no arquivo de log do nosso LDF, colocando o dado aqui no distribution database, tá? Então o servidor distribuidor ele tem uma base de dados de sistema chamado distribution database, onde a gente tem um distribution agent que manda o dado para o subscribe. É isso, esse é o push, que é o mais comum, tá bom? E a arquitetura do merge é essa. A gente tem a aplicação aqui, um publisher e um subscribe. A gente está fazendo alterações em ambos os lados, como eu expliquei. E tem um merge agent que está fazendo o quê? Que está sincronizando ali esses dados para garantir que o dado seja. Ainda assim, a gente precisa garantir as propriedades de banco de dados ACID: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, o dado que vai ser alterado, ele precisa estar consistente no fim do dia. E é isso que esse componente aqui do merge faz, tá? Então, esse cara sincroniza, pá, grosseiramente joga no distribution database. É isso. Esses são os componentes que a gente tem de replicação, tá? Então, se você gostou, dá um like, comenta, tá? Vou novamente fazer o convite aí para vocês da live, beleza? Dia 5/9 às 19h30, tá vendo? Você esquece as coisas. Às 19h30 BR Time Zone, né? BRTZ. E esperamos vocês lá no canal. Que é ao vivo, galera. Não tem nada de ficar criando slide ou fazer as coisas preparadas aqui a demo. A gente vai fazer tudo na prática aqui, online e hands-on ao vivo. Até porque a gente gasta menos tempo para preparar o material. Belezinha? Então, abraço do TC. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até mais. Beleza?